Amém. Amém. Pode se sentar, queridos. Então, eu acredito que até o último domingo desse mês, eu vou estar aqui falando algumas coisas. Algumas que nós já falamos mais profundamente, então vai ser um relembrar de algumas coisas, e outras talvez eu nunca tenha falado, e nenhuma lição ainda tenha falado sobre isso. Mas o que nós vamos falar nesse mês, né? Na verdade, um primeiro curso que eu fiz para entendimento dessa área de libertação, de batalha espiritual. Na verdade, esse curso se chama, são 7 semanas de libertação. Então, toda semana você vai e é um tema. Então, eu vou tentar reduzir, né, resumir, para que nós possamos fazer nesse mês. Então, são uma série de vários temas dentro dessa perspectiva de libertação, de cura interior, de batalha espiritual. Então nós vamos começar. Primeira coisa que você tem que entender, né? Talvez você possa pensar assim: nossa, mas que história é essa de falar que nós estamos em guerra, em batalha espiritual? A partir do momento que nós somos chamados pelo Senhor, nós entramos em uma batalha. Mas nessa batalha já existe uma palavra, já tem um final. É interessante isso, né? Nós vamos trilhar, mas nós já sabemos o final. Tem gente que não gosta de saber do final do filme, né? Mas se você não souber a história, o final fica uma coisa meio, né? Você não sabe o que é bem a história. Mas nessa história da nossa vida, da nossa carreira cristã, existe um final. E qual é o final? A palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então eu sei que eu vou estar em uma batalha, mas eu sei que o final dessa batalha é que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então comece a pensar dessa forma. Às vezes você fica pensando assim: ah, mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Eu vou ter que passar por dificuldades, tal. Mas você sabe que o final é que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E por que isso acontece? Exatamente porque o Senhor Jesus conquistou uma posição para você. Você tem uma posição em Cristo Jesus, amém? Então a primeira ideia que você tem que ter numa batalha espiritual, você saber qual é a sua posição. Por muito tempo a igreja do Senhor ficou na posição do quê? De se defender. Então, se ouvia falar as coisas, né? Então todo mundo tinha medo. Em uma das mensagens até as pessoas riram, mas quando eu falei que a pessoa morre de medo de macumba, morre de medo de que, eu acho que estão com inveja, né? Tem medo, fala assim: acho que as coisas não estão acontecendo porque tem alguém que está com inveja de mim, está com um olho gordo, né? Mas queridos, nós não temos que nos preocupar com isso. Amém? Você não tem que se preocupar. O fulano, mas o fulano faz isso, o fulano faz aquilo. Né? Como eu disse, muitas pessoas riram. Pode ser sócio da fábrica de pipoca, não tem problema. O problema é dele. Nós temos uma posição. É isso que você tem que entender. Você tem uma posição em Cristo Jesus. Levante essa mão e diga isso. Eu tenho uma posição em Cristo Jesus. Amém? Não importa qual seja a artimanha, o que o diabo está tentando contra a sua vida, está tentando fazer, o importante é que você tenha uma posição em Cristo Jesus. Abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel 17:45.
1 Samuel 17, 45. É uma palavra conhecida e diz assim: Davi replicou: você vem a mim com uma espada, uma lança e um escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você insultou. Então veja, nós sabemos que Davi tinha aí por volta de uns 15 anos, ele estava acostumado com uma vida pacata, de cuidar das ovelhas, de cuidar do rebanho de seu pai. Ele vivia fazendo isso, né? Lembra quando o sacerdote chegou para a unção de rei naquela casa? Onde estava Davi? Davi estava no campo, né? Por detrás das malhadas, estava lá cuidando de ovelhas. E a palavra do Senhor diz que então ele chegou até a casa, né? Aquele que estava fora do convívio, ele não vivia nessa cultura, os seus irmãos sim, conheciam o que era batalha, eram experimentados, mas Davi não era experimentado. Mas aí a palavra do Senhor diz que um dia ele então ouviu um gigante que estava afrontando o povo de Deus, ele ouviu um gigante desafiando, e o que a palavra do Senhor diz? Que então ele, naquele momento, tomou uma posição. Ninguém ia contra aquele gigante, todo mundo tinha medo, mas Davi não era acostumado com aquilo, mas ele se posicionou. E talvez esse seja a questão da igreja do Senhor. Muitas vezes nós não somos como Davi. Nós ficamos falando assim: eu não sei fazer, eu não sei orar, né? Eu não sei ministrar, eu não sei. E eu fico nessa posição que eu não sei, que eu não consigo. E aí como que vai ser? Aí aquele medo de se posicionar. Davi não estava acostumado com isso, amém, queridos? Davi não era desse meio. Mas ele ouviu o insulto. Ele não se conformou, então ele disse assim: eu vou me posicionar, já que ninguém vai, eu vou. E aí aqui a palavra do Senhor diz que ele pegou, olhou para aquele gigante e disse isso: você vem a mim com lança e escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. É isso que nós temos que fazer. Nós não somos acostumados, você pode não ser acostumado, você pode não ser experimentado, mas você tem uma posição em Cristo Jesus. Você tem uma posição que Jesus conquistou para você nessa batalha. Então muitas vezes nós ficamos intimidados, né? Nós ficamos intimidados com as coisas, com o que está entrando na igreja, com o mundanismo, com tantas coisas, falta de amor, com escândalos. Aí você fica olhando assim: ah, mas tem tanto escândalo, tem tantas coisas, não sei o quê. Você tem que se posicionar em Cristo Jesus. Não importa o que está acontecendo aí fora. O importante é que você tenha consciência de quem você é em Cristo Jesus. Então, essa é a direção, este é o pensamento que você tem que tomar. Quem eu sou em Cristo Jesus? Eu tenho uma posição. E a palavra do Senhor revela qual é a posição que você tem. Porque, querido, Satanás não está brincando. Eu costumo dizer, nós não precisamos, não precisa que haja uma manifestação aqui demoníaca e a gente coloque o microfone na boca, né, da pessoa que está endemoniada para o demônio falar o que ele está fazendo. Eu já tenho uma palavra. O Senhor já deixou. O diabo veio fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Amém? Então eu não preciso nem entrevistar, eu já sei qual é as obras de Satanás. Mas o que precisa acontecer é que nós também temos que ter em mente e devemos começar a declarar qual é as obras dos filhos de Deus. Então muitas vezes as obras de Satanás crescem. Por que cresce? Porque nós não nos posicionamos. Então, por isso que está esse aumento de tantas tragédias, esse aumento de tantas coisas. E as obras dos filhos de Deus? E aonde está a nossa posição? Então, queridos, Satanás não está brincando
de matar, de roubar e destruir. Essa é a missão dele, e ele está obstinado a fazer isso. E ele faz isso, infelizmente, muito bem. Ele executa muito bem as obras dele, e é por isso que nós estamos vivendo tanta assolação. E nós? E nós? Ele sempre vai tentar minar as suas forças, ele sempre vai tentar minar as forças da igreja, ele sempre vai tentar entrar, ele sempre vai tentar. Antigamente se tinha uma música, um louvor, que dizia que o diabo vinha com um sapatinho de algodão. Mas hoje não existe, ele põe o tamancão de madeira e vem fazendo barulho, e o que acontece? Nós ficamos com medo. Porque está acontecendo isso, porque estão nos perseguindo, porque estão o quê? Queridos, qual é a posição da igreja do Senhor? É isso que você precisa saber, qual é a sua posição. Ele pode vir com todo o armamento. Golias estava lá, tinha não sei quanto de altura, e todo mundo tinha medo, ele dava um grito e todo o exército recuava. Mas um dia, alguém entendeu qual era a posição dele. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que precisa acontecer. Quando entender nessa batalha, nessa guerra espiritual, qual é a posição dele, querido, você pode ter certeza que o inferno bate em retirada. Eu não sei quantos estavam aqui, não foram todos que participaram disso, né, desse momento, mas eu creio que mesmo que você não participou, você ouviu. Mas você lembra, não sei se foi o ano passado ou mais, que estava acontecendo uma onda de crimes aqui no Farol. E aí então, o Ministério de Intercessão tomou a posição e nós fomos até a ponte, ungimos aquela ponte, demos uma volta aqui na igreja. E o que aconteceu, queridos? Acabou, parou. Algum tempo atrás apareceu alguma coisa, mas era todos os dias. Até pessoas correndo aqui para dentro da igreja já teve isso. Mas um dia nós nos posicionamos. E cessou. Por quê? Porque o diabo, ele reconhece a nossa posição. O que acontece é que muitas vezes nós estamos fora da posição, e é por isso que as obras dele aparecem mais. Mas quando nós nos posicionamos, as obras dos filhos de Deus com certeza vão ser maiores. Então nessa manhã, que você tome essa posição. Eu tenho uma posição em Cristo Jesus. Nós precisamos assumir a nossa posição diante do mundo espiritual. Nós temos direitos e nós temos privilégios como filhos de Deus. É isso que você tem que começar a entender. Você é filho de Deus, então você tem direitos e você tem privilégios. E quando nós começarmos a entender, então você vai ver que as coisas na sua casa vão começar a mudar, as coisas na sua casa de milagre vai começar a mudar. É só você se posicionar. Não precisa vir um grande profeta, um grande apóstolo para orar por você. Nada disso. Se você se posicionar nesta manhã, você vai começar a receber muitas coisas do Senhor. E você vai ver que o inferno vai prevalecer. A palavra do Senhor declara o seguinte, que Jesus morreu na cruz do Calvário no meu lugar. Como que é isso? Quando Jesus estava crucificado na cruz, eu estava junto com Jesus. Você estava junto com Jesus. Amém? Ele estava na nossa posição, ele estava nos representando. E nós estávamos junto com ele naquela cruz. Então diga isso. Eu fui crucificado com Jesus. Vamos lá? Eu fui crucificado com Jesus. Então você estava naquela cruz. Amém? Você estava naquela cruz. Mas não só isso. Quando ele ressuscitou, você também ressuscitou. Então diga, eu ressuscitei juntamente com Cristo. Então,
você estava naquela cruz, você morreu naquela cruz, mas você também ressuscitou com Ele. E juntamente com Ele, o que a palavra do Senhor diz? Que depois Ele se assentou à direita do Pai nos lugares celestiais. Então eu também juntamente me assentei com Ele, à direita de Deus Pai. É isso que nós precisamos entender, porque a palavra do Senhor diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Como isso acontece? Exatamente nesse momento. Então, quando Jesus morreu, eu morri com Ele. Mas quando Ele ressuscitou, eu também ressuscitei com Ele. E eu também assentei à direita de Deus Pai. Nós estamos assentados juntamente com Cristo à direita do Pai. Essa é a sua posição. Essa é a sua posição diante da sua depressão, da sua tristeza, da sua enfermidade. Você está assentado à direita de Deus Pai. Você está assentado juntamente com o Senhor. Então, Ele nos levou junto com Ele para adquirir essa posição. Então, querido, isso que você precisa viver. Eu estou juntamente com Jesus. Ele me levou junto. Amém? Você não ficou no sepulcro, você não ficou crucificado na cruz, nada disso. Você ressuscitou e Ele te levou junto para estar neste lugar. Então, querido, espiritualmente nós estamos juntamente com Jesus. É isso que nós precisamos começar a entender. Então, se Ele assentou, eu também estou assentado. Então, esta é a minha posição em Cristo Jesus. Essa é a sua posição em Cristo Jesus. Assentado juntamente com Jesus, à direita do Pai. Amém? Você pode dizer, mas eu estou aqui na terra, mas espiritualmente você está com o Pai. Nós pertencemos aos céus. É isso que você precisa começar a entender. Quando você estiver em batalha, né? Quando você estiver em dificuldades, você não está por baixo. Você não está depressivo, você não está enfermo, você não está... Não, eu estou assentado. A minha carne pode estar sofrendo, mas eu espiritualmente estou com Cristo Jesus. E se Ele ressuscitou, eu também ressuscitei. Eu estou com Ele. Essa é a nossa posição. Essa é a sua posição em Cristo Jesus, querido. Então, quando você começar a viver isso, você vai começar a entender. Abra em Salmos 40... Verso 2. Salmos 40, verso 2. Essa é a sua posição. Olha o que diz a palavra do Senhor. Salmos 40, verso 2. E Ele me tirou do fundo de um poço de desespero e medo, de um atoleiro de lama. Em outras versões diz de um charco de lodo, né? E aí o que continua dizendo? Ele me fez andar sobre uma rocha e firmou os meus passos. Esta é a sua posição. Ele tirou você, Ele te resgatou das trevas e te colocou na maravilhosa luz. Ele tirou você de um lago horrível, de um charco de lodo e nos colocou na rocha que é Cristo Jesus e firmou os nossos passos. Essa é a sua posição, querido. Você está neste lugar. Ele te faz andar sobre a rocha. Sabe o que quer dizer isso? A rocha é Cristo. Ele te faz andar com Jesus. Jesus vai te levando. Amém? Você está nele, Jesus vai te levando. Você está firmado sobre a rocha. Queridos, este é o seu lugar, firmado sobre a rocha. Aconteça o que acontecer, querido. Aconteça o que acontecer, você está firmado sobre a rocha. Você está firme em Cristo Jesus. Amém? Você está firmado neste lugar. E ele diz, Ele firmou os nossos passos. Mas eu quero, vamos ver, mais para frente o que diz a palavra do Senhor.
Então, que você comece a tomar posse dessa palavra. Então, de vez em quando você volte para esse Salmos, vai marcando aí, e quando você estiver em dificuldade, em problemas, você declare isso. Amém? Declare isso. Declare isso. Diante da sua dificuldade, nós precisamos começar a declarar. Quando você está em batalha espiritual, a melhor coisa é você declarar a palavra do Senhor. Talvez alguns de vocês não fizeram o módulo, né? Onde falamos sobre profetizar. Então, novamente, é importante que você observe isso, né? Isso é uma prática. Às vezes a gente cai nesse erro, mas às vezes nós falamos, né, de profetizar. Mas o que é profetizar? É declarar a mente e o coração de Deus. Então eu falo através do Espírito Santo aquilo que está na mente e no coração de Deus. Então por isso que eu não posso sair falando, eu quero profetizar sobre a vida do Wesley. É a mente e o coração de Deus? O Espírito Santo me revelou isso? Eu posso declarar sobre a vida dele algumas coisas. Mas a palavra do Senhor, nós já sabemos que é a mente e o coração de Deus. Já está revelado. Então eu posso tomar posse da palavra e eu posso profetizar sobre a minha vida. Então quando você estiver em dificuldade, quando você estiver precisando de algo, talvez você esteja aqui precisando de uma libertação, comece a declarar a palavra do Senhor, comece a profetizar a palavra do Senhor. Eu estou assentado, eu estou firmado na rocha, que é Cristo Jesus, Ele firma os meus passos. Comece a declarar isso. Outra palavra, Colossenses capítulo 1, verso 14. Por causa dessa posição que nós temos, nós fomos perdoados. Os nossos pecados foram perdoados. Querido, um dos empecilhos da pessoa receber libertação, da pessoa não se posicionar, sabe o que o diabo joga? Você é pecador. Você pecou ontem. Não tem jeito para você. Mas quando eu tomo posse da palavra, querido, eu começo a ser liberto. O que diz Colossenses capítulo 1, verso 14? Que comprou a nossa liberdade com o seu sangue e perdoou alguns dos nossos pecados. É isso? O que diz? O que diz? Todos os nossos pecados. Nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. Mas você fala assim, mas olha, faz 20 anos que eu estou preso nisso. Em nome do Senhor Jesus, receba a palavra do Senhor. Ele perdoou todos os seus pecados. Às vezes nós ficamos revoltados com algumas coisas, né? Por exemplo, no caso dessa semana da creche. Se aquele homem tivesse sobrevivido, Jesus tinha perdoado aquele pecado dele. E se ele aceitasse a Jesus, ele estava perdoado. Para o nosso coração, é o quê? Que ele continue queimando no inferno, né? Esse é o nosso coração. Mas Jesus perdoou todos os nossos pecados. Então, quando nós nos posicionamos, nós entendemos que os nossos pecados foram perdoados. Então, nessa manhã, se você está preso por algum pecado, se você ainda está lembrando de alguma coisa, é tão interessante, né, que a palavra do Senhor diz que quando nós confessamos, não é quando a gente se fica com remorso, né? Porque remorso é assim, né? Vamos supor, eu vou falar aqui de uma coisa bem estrúxula, mas para você entender, né? Vamos dizer que era pecado beber água. Aí eu fui lá, aí daqui 5 minutos eu chego na igreja e choro. Eu pequei, eu bebi água. Mas eu saio daqui da igreja, a primeira coisa que eu faço, eu vou lá e tomo pecado, e tomo água. E aí eu falo para o senhor sabe que eu sou fraco, né? Então isso é remorso. Porque quando nós realmente nos arrependemos, nós fazemos o quê? Eu falei para uma pessoa esses dias. O que é matar a carne? Uma das coisas
que você pode ter em mente. Então, nós sabemos que vai prevalecer quem estiver mais forte. Quem está mais forte na sua vida hoje, nesse momento? É a sua carne ou o seu espírito? Eu creio que é o espírito, porque você está aqui nesta manhã. Mas, às vezes, nós não fazemos essa avaliação, né? E o que acontece? Eu sei que vocês tiveram que matar a carne, né? Mataram a carne e estar aqui, porque teve uma semana, né, de trabalho cansativa, mas você matou a sua carne, então você pode perceber que quem está mais forte é o seu espírito. E como que eu deixo o meu espírito mais forte? Pode falar. Alguma coisa que você acha que seu espírito fica mais forte, diga aí. Orando e acreditando na palavra. Então, quanto mais eu vou ouvindo louvores, então, louvando ao Senhor, quanto mais eu vou me enchendo disso, o que acontece? Meu espírito é fortalecido. Mas como que eu fortaleço a minha carne? Quando eu dou ouvido às tentações, quando eu cedo, quando então eu falo, hoje eu estou muito cansado, né? Então dessa forma eu estou matando a minha carne, eu estou fortalecendo a minha carne, mas eu tenho o quê? Que matar a minha carne. Fora você ter aula com o Wesley para matar a sua carne, porque hoje o Wesley matou minha carne, mas, queridos, então, você tem que lutar. Você tem que lutar. Então, é uma luta. Então, eu posso falar isso com propriedade. Porque quando você se esforça por algo, você consegue. Né? Quando você se esforça por algo, você consegue. É difícil. Né? Algumas pessoas falam para mim, né? Cada semana você está mais magro. Querido, é difícil. Eu acho que a pessoa que mais sabe aqui é a Rosa. Porque eu tive que mudar radicalmente. Tivemos que mudar, né? Porque mudamos juntos. Porque não tem como, né? Uma pessoa só, ela acabou fazendo, coitada. Ela orou por isso, então agora ela está levando. Mas tivemos que mudar toda a nossa alimentação. Vocês pensam que é fácil? Não é. Mas se nós não nos esforçarmos, querido, nós não iremos fortalecer o nosso espírito. Então, se você quer que o seu espírito seja forte, você tem que matar a sua carne. Então, e uma das coisas é essa, você entendendo que os seus pecados foram perdoados, mas isso não te dá o direito de você pecar amanhã. Amém? Isso não dá o direito de você pecar depois de amanhã. Aí alguém pode falar assim, mas você não sabe, e alguém falou isso para mim esses dias, é muito difícil, porque eu penso palavrão. Eu falei, começa a pensar de outra forma. Existem tantas palavras que você pode falar sem ser palavrão. Mas é o meu meio, então corta o seu meio, querido. Muda o seu meio. Aí ele falou assim para mim, quando você bate o dedinho na cama, o que você fala? Eu falo, Senhor, tem misericórdia. Jesus, me ajuda. Duvido que você fale. Eu falo. Mas você não pensa outra coisa? Não, eu não penso. Por quê? Eu tenho que me alimentar. Agora, a pessoa, eu não consigo, mas aí ela ouve música que fala palavrão, ela anda no meio de quem fala palavrão e tal, e como que vai fazer? Tem que cortar, querido, tem que ser radical. Vamos para mais uma palavra, olha o que diz a palavra do Senhor. Efésios. Vá para o livro de Efésios. Efésios capítulo 1, verso 5. Efésios capítulo 1, verso 5.
Olha o que diz. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e a sua vontade. Fomos adotados como filhos pelo nosso Deus. Esse foi o propósito, esse sempre foi o propósito de Deus. Em nos adotar por meio de Jesus Cristo para a família de Deus. E eu acredito que esse é um amor comparável com o amor do nosso Deus. Quando você adota, porque não é vamos dizer, um filho, não é alguém que você gerou, que você planejou, né? Alguns, o próprio pai fala que foi descuido, né? Eu não queria você, mas um filho adotado é alguém que você ama duas vezes, porque você não gerou, mas você quis, escolheu. E você foi eleito pelo nosso Deus para ser filho dele. Amém? Então, você sempre foi um projeto de Deus. Romanos capítulo 8. Olha o que diz Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 15. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos medrosos e servis, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Nós temos o direito de chamar de Deus Abba Pai, o nosso Pai. Você tem esse direito, querido. Você pode dizer isso para Deus. 1 Coríntios 3,16, eu não vou ler, mas fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então começa a tomar posse dessas palavras. Depois, se você está colocando aí, então você vai marcando isso. Então quando você estiver em batalha, começa a lembrar isso. Eu sou templo do Espírito Santo. Hoje o Senhor não se manifesta em uma tenda como era antigamente, né? No tabernáculo. Não, hoje a manifestação de Deus é em você. Você é o templo do Espírito Santo. É em você que o Senhor age. Então nós somos o templo do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 5 verso 20 diz assim, que nós nos tornamos, Ele nos constituiu como embaixadores de Cristo. Queridos, você é um embaixador, você representa os céus nessa terra. Amém? Você é credenciado pelos céus. Você não é qualquer coisa. O diabo tenta colocar na nossa mente que nós somos qualquer coisa. Você é embaixador de Cristo, dos céus. Você representa os céus. Aleluias. E dentro desse versículo ele diz que nós somos povo eleito, nação santa, povo adquirido. Somos propriedade exclusivas de Deus. Eu sempre falo isso para ficar bem marcado na sua mente. Vocês, quantos que já passaram aqui em um terreno vazio e tinha lá uma placa dizendo propriedade exclusiva de tal fulano, de uma empresa? Quem já viu isso? Assim somos nós espiritualmente. Nós temos a marca de Cristo em nós, que diz que nós somos propriedade de Jesus. Quando o diabo olha para você, ele vê uma plaquinha, diva, propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Ele não pode mexer. Ele não pode tocar. Amém? Você não é sem dono. O MST não vai tomar a sua vida, amém? Porque você tem um dono, você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Essa é a sua posição, querido. É isso que você precisa começar a entender e a colocar no seu espírito. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Mas não basta tudo isso. Ainda o Senhor faz mais com nós.
ele diz que ele nos deu autoridade. Eu quero que você abra em Lucas capítulo 10, verso 19. Jesus recebeu a autoridade do Pai, mas essa autoridade foi compartilhada conosco. Amém? Você diz, eu tenho autoridade. Lucas capítulo 10, verso 19. Eu quero que você leia este versículo. Que diz aí, vamos lá, todo mundo pode ler, não importa a sua versão. Eu vou contar até 3 e você leia aí. 1, 2, 3. Aleluias. Fique de pé. Vamos, é bom que você vai despertar um pouco. E aí nós vamos declarar isso. Ele nos faz pisar. E você vai pisar. Então vamos lá. Ele nos faz pisar sobre o quê? Serpentes. Então pise aí. Serpentes. Ele nos faz pisar em cima do quê? Escorpiões. Então pisa aí. E ainda ele faz você pisar sobre o quê? O poder do inimigo. Queridos, você está acima dessas coisas. Ele te faz pisar sobre serpente, sobre escorpiões e sobre o poder do inimigo. Você tem autoridade para isso. Pode se sentar. Só foi para esquentar um pouquinho. Estou aprendendo, Wesley? Marcos capítulo 3, verso 14. Abre aí. Hoje nós vamos sair com o nosso espírito fortalecido. Amém? Você vai sair daqui com seu corpo espiritual durinho, todos os músculos aí bem exercitados. Marcos capítulo 3, verso 14. O que diz? Alguém pode ler aí? Quem achou pode ler. Alguém aí? É isso? Se não tiver... Marcos 3, 14, o que diz? Pode ler. Isso. Então você tem autoridade para pregar. Você tem autoridade para fazer a obra do Senhor. Então muitas vezes nós ficamos pensando, mas o que quer dizer isso? O que quer dizer? Eu não sei o que eu faço, fica preso dentro da casa do Senhor. Fica preso dentro das coisas, né? E aí o que diz a palavra? Ele nos deu este envio para anunciar a obra, o evangelho do Senhor. Mas aí continua mais. Pode ler o 15 também. O que diz o 15? Amém? Você tem autoridade para expulsar demônios. Você tem autoridade para isso. Ele te deu. Curar os enfermos. É por isso que nós temos que orar, queridos. Por isso que nós temos que orar. Aí você pode dizer assim, nossa, mas eu estou vendo que a pessoa está morrendo. Não tem problema. A nossa função é de orar por cura até o fim. E é orar por ressurreição. Essa é a nossa autoridade. Se o Senhor vai levar, aí é a soberania dele. Mas nós, como igreja, como servos do Senhor, nós temos que orar por cura. Porque o Senhor nos enviou para isso. Para pregar a palavra, expulsar os demônios e curar os enfermos. Ele te deu autoridade para isso. Mas ele ainda continua dizendo, Mateus capítulo 10, verso 1, olha o que diz aí. O Mateus 10, verso 1, então é declarado. Olha o que diz. Jesus chamou seus 12 discípulos, você é discípulo do Senhor, amém? Para junto dele e lhes deu autoridade. Lembra? Porque toda autoridade foi dada do Pai em Jesus Cristo. Jesus recebeu, mas ele transfere essa autoridade.
Ele nos dá também essa autoridade. Nós temos uma autoridade compartilhada. Usamos o nome dele, e aí então o que a palavra do Senhor diz? Que ele nos deu autoridade para expulsar espíritos maus, para curar toda espécie de doenças e enfermidades, todas. Mas a pessoa está se desfazendo lá no hospital. Uma vez eu vi uma mulher dessa forma. A pele dela estava se desfazendo, eles tinham que colocar faixa, se desfazendo todo. Ele nos deu autoridade para curar todas as doenças. Não importa o diagnóstico que o médico deu. Se não existe cura, ele faz existir. Se não existe diagnóstico, ele dá diagnóstico e ele cura todas as enfermidades, todas as doenças. Desde a dor de cabeça até a mais terrível enfermidade. Todas as enfermidades. Mas quando nós assumimos, então, essa posição em Cristo, e recebemos dele essa autoridade, então nós estamos prontos para qualquer desafio, para qualquer tipo de desafio que nos aparecer à frente. Então, é por isso que nós precisamos nos posicionar nessa batalha. É por isso que você precisa entender qual é a sua posição. Querido, você não está na posição de defesa, você está na posição de ataque. Sabe quando a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja? Não é naquele sentimento, nós estamos aqui fechadinhos dentro da igreja, então o diabo vai ficar batendo lá na porta, esmurrando, mas ele não vai entrar. Nada disso. Quando a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecem, é que eu vou lá no inferno, e as portas lá do inferno é que não vão suportar, nós vamos derrubar. Uma vez eu lembrei agora, só para vocês rirem, né? Vocês sabem que eu trabalho no mercado, né? E aí estava uma confusão por causa de preço, que é uma coisa normal. E aí eu sei que a mulher falou para a chefe lá dos caixas, né? Falou assim para ela: eu vou meter meu pé nos seus 2 peitos. E a mulher ficou com medo. É assim que nós temos que fazer, querido. Nós, a igreja do Senhor, nós temos que meter o pé no peito do diabo. Não é ele que tem que ficar forçando a porta da igreja. Nós é que derrubamos a porta do inferno. Até porque nem chave ele tem da casa dele. Não dá nem para ele fechar a porta, sabia? O diabo não tem chave. A chave está nas mãos do nosso Deus. Então não dá nem para ele fechar o portão. Ele pode colocar o que ele for, mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Nós temos autoridade. Você tem autoridade. É por isso que eu digo para você, não tenha medo. Não tenha medo. Eu lembro quando eu era criança da igreja que eu pertencia, de vez em quando nas esquinas, lá em cima, em São João Clínico, aparecia baldes de sangue, de sacrifício. E a igreja já está lá, acho que, sei lá, mais de 30 anos, 40 anos, não sei. Não prevalece, querido. Pode fazer o que ele quiser. Pode mandar um frigorífico de sacrifício aqui na porta. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Mas eu preciso me posicionar, porque a palavra nos ensina o quê? Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, se você se posicionar, essa verdade vai acontecer na sua vida. Às vezes, o medo toma conta, né, de nós. Nós sentimos esse medo, será que vai dar certo, será que não vai dar? Querido, sujeitai-vos a Deus, esteja debaixo da sujeição da autoridade do Senhor, e o diabo vai fugir de você. Quando nós nos posicionamos, ele nos dá estratégias de guerra. Para encerrar, eu me lembro de um testemunho, né? E eu conheço essa mulher que deu testemunho. Uma vez um pastor estava testemunhando o seguinte, que havia uma mulher e ela estava na igreja. Mas primeiro ele contou e depois mostrou, né? A mulher se levantou. E o seu filho havia se desviado da igreja há muitos anos. Foi quando era criança e depois se desviou. E aí, então o que acontece?
Aquele moço então entrou no mundo da droga, então ele ficava vários e vários dias fora de casa, no meio, né, das drogas, foi lá para a Cracolândia, então ele vivia, e de vez em quando ele aparecia em casa, e quando ele aparecia, querido, era num estado lastimável, quase sem roupa, fedido. Então ele vinha, passava em casa, tomava banho, então a mãe dava roupa nova, tomava um banho, mas depois ele já ia embora, passava dias e dias. E aí um dia ela chorando, falou, não sei o que eu faço. Sabe o que o Senhor falou para ela? Ele nos dá estratégia, queridos. O Senhor não nos coloca na batalha e diz assim, se vira aí. A palavra do Senhor diz que Ele vai à frente gritando, a guerra é minha. Amém? Ele vai à sua frente, Ele que grita, a guerra é minha. A palavra do Senhor diz que como com uma mãe, no momento de parto, ele grita, ele geme, ele diz, a guerra é minha. E aí, o Senhor deu uma estratégia para ela, disse assim, olha, você vai arrumar a cama do seu filho bem, quando ele chegar, então você arruma a cama dele lá, bem, deixa tudo limpinho, e você esparrame um talco, né? Esse talco na cama toda. E aí a mãe falou, eu vou fazer. Uma coisa louca, né? Pôr talco na cama tal, para ficar bem cheirosa. E aí o moço, então, um dia chegou. E aí ela falou, não, vai tomar banho, tem roupa lá no banheiro e tal. E ela foi lá, arrumou a cama, pôs o talco tal, e falou, vou fazer o que o Senhor mandou. Ela não sabia por quê, mas ela falou, mas eu vou fazer. E aí então o filho foi, deitou e dormiu. Quando chegou no outro dia, era um domingo de manhã como esse. E aí ele levantou e falou assim, nossa mãe, quando eu deitei nessa cama, eu senti o perfume de quando eu era criança. E eu comecei a lembrar do meu tempo na igreja. E me deu uma saudade. E ele falou assim, eu quero ir para a igreja. E no domingo de manhã havia a escola dominical. E aquele moço agora, depois de tantos anos, entra na igreja. E quando terminou a escola dominical, ele disse para o pastor, eu quero voltar para Jesus. E ele voltou. É claro que não foi o talco, mas nós temos estratégias em Deus. O Senhor nos dá estratégias. E aí então aquele moço voltou para Jesus. Queridos, nessa manhã quando você se posicionar, você vai ver. Fique de pé. Quando você tiver qualquer tempo de adversidade, tome a posição de Davi. Eu tenho uma posição em Cristo Jesus, eu vou contra ti em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Como você tem se posicionado diante dos desafios do dia a dia? Qual é a posição que você tem tomado? Você tem enfrentado os problemas ou tem fugido? Ou você tem se escondido deles através de desculpas, argumentos? Como que você tem se posicionado? Você tem se posicionado como Davi? Eu vou a ti em nome do Senhor Jesus. Nessa manhã, tome a sua posição em Cristo Jesus. O seu lugar assentado à direita de Deus Pai. Esta é a posição, querido. O diabo vai dizer assim, você está se achando. Eu estou me achando mesmo. Estou me achando filho de Deus, eu não estou me achando, eu sou filho de Deus, estou assentado à direita do Pai. Essa é a minha posição, Jesus conquistou isso na cruz.